Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, dia 18 de janeiro de 2024, estamos aqui novamente reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a sua condução. Grande Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, graças te rendemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. O Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado em todo o tempo e nós somos muito felizes por sermos contados entre os teus filhos. Te rogamos, meu Pai, nesse instante, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Conduza-nos no momento em que iremos, meu Pai, meditar na tua palavra, para que, sondando o nosso coração, o Senhor nos oriente nos caminhos do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura de um salmo? Nós faremos a leitura do salmo de número 56. Salmo de número 56. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebitos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia tossem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como guardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu manterei, ó Deus. Der-te-ei graças, der-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração,
Abramos novamente as Escrituras, meus irmãos. Abramos nessa vez no livro de Atos, no capítulo de número 5. Nós vamos continuar o estudo desse texto que nós vimos semana passada. Hoje, a partir do versículo de número 27 até o versículo de número 32. Atos, capítulo 5, versículo 27 ao versículo de número 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, graças te rendemos por esse momento que o Senhor nos dá para estudar a tua palavra. Te pedimos agora graça e misericórdia para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a capacidade de discernir a sua vontade, mas também forças para vivermos dentro dessa vontade. No nome de Jesus é que nós te rogamos isso. Amém. Queridos, como é difícil estabelecer prioridades, não é? No dia a dia já é difícil estabelecer prioridades. Nós ficamos sempre brigando entre o que é urgente, o que é prioritário, o que é importante. Isso é sempre uma dificuldade para nós. Desde o momento que nós acordamos até a hora que nós dormimos, nós estamos sempre estabelecendo quais são as prioridades para o dia, quais são as coisas mais importantes, quais são as coisas urgentes que precisam ser feitas. Se é difícil no dia a dia estabelecer prioridades, imagine como é estabelecer as prioridades sob pressão, no caso em específico, sobre pressão de perseguição. Quando a igreja do Senhor é perseguida, ela tem dificuldades às vezes de estabelecer quais são as suas prioridades. O que é que ela deveria fazer, para onde ela deveria ir, como ela deveria agir. Nesse sentido, meus irmãos, é importante que a igreja do Senhor entenda os caminhos que ela precisa percorrer. Ela precisa discernir de forma muito clara quais são as suas prioridades, para que ela não se corrompa no meio do processo e entenda exatamente qual é o alvo que ela está pretendendo alcançar. É sobre essas prioridades estabelecidas nos momentos cruciais que o texto que nós acabamos de ler está tratando. Lucas está relatando o início da perseguição da igreja, desde a cura do paralítico da Porta Formosa, que a igreja está enfrentando pressão. Uma pressão por parte do sumo sacerdote, sua família e o sinédrio. Primeiramente, presos e instigados a não pregar mais. Mas não adiantou, eles voltaram a pregar. A igreja agora já é imensa, mas novamente agora presos. Não mais Pedro e João, agora os 12 presos. Mas o Senhor já mostrou que não tem do que a igreja temer, porque na verdade o Senhor está cuidando dessa igreja. Eles estavam presos numa prisão imunda, numa prisão pública. O Senhor enviou um anjo para fazer até mesmo uma brincadeira, uma ação de comédia mesmo, com os saduceus, que não criam na existência de anjos, mas foi um anjo que libertou os apóstolos. Eles saíram daquela cadeia, não se sabe como, o texto nos diz que as portas se abriram, mas quando eles chegaram lá, as portas estavam trancadas, os vigias estavam nos mesmos lugares, mas eles não estavam lá. Onde eles estavam? Desde a manhã, desde o raiar do sol, pregando o evangelho, assim como o anjo instruiu. O anjo disse que eles deveriam ir para o templo, continuar a pregar, não se esconder ou fugir, mas voltar a pregar. Encontrados, eles não são arrastados para a presença do sinédrio e da congregação de Israel. Eles são conduzidos e eles vão voluntariamente. Porque, na verdade, o povo
se revoltaria contra os soldados caso eles fossem arrastados. Os soldados sabem disso. Então quem tem que ter medo são os inimigos do Senhor aqui. Não é a igreja que está com medo. Mas nesse ponto agora eles são levados para a presença do sumo sacerdote, nesse tribunal. Estão todos ali sentados, os 70 anciãos de Israel, o sinédrio inteiro reunido, a congregação de Israel está reunida, o sumo sacerdote está presidindo a reunião e inicia-se um interrogatório. Esse interrogatório é importante para nós descobrirmos o que é que eles estão pensando a respeito dos apóstolos, o que é que preocupa esses inimigos da igreja. Mas em seguida vem uma palavra de Pedro. O texto então se divide em dois blocos: a interrogação do sumo sacerdote e em seguida a resposta de Pedro. Vejamos primeiramente a interrogação dos sumos sacerdotes, versículos de número 27 e 28. O texto diz 27 que eles foram apresentados ao sinédrio e o sumo sacerdote iniciou imediatamente o interrogatório. O versículo 28 tem as expressões e das acusações estabelecidas sobre esses apóstolos. Basicamente são duas acusações, o que nos dá também os dois motivos pelos quais o sumo sacerdote, juntamente com todos os saduceus, estão tão preocupados com os apóstolos. O primeiro motivo está ainda no início do versículo número 28, quando ele diz: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina. Notem que a acusação é bem séria, não é uma acusação pequena. Por isso a expressão expressamente vos ordenamos. Essa aqui, meus irmãos, é uma ordem direta de uma instituição política, é uma instituição governamental. Por isso que a acusação não é mais simplesmente pregar. Entendam, a acusação como era antes, era simplesmente dizer: vocês não podem pregar no nome de Jesus. Por que não? Eles não tinham o que fazer, por isso que eles tiveram que libertar os apóstolos Pedro e João. Aqui não. Aqui eles vão direto ao ponto. Vocês estão desobedecendo uma ordem direta de uma instituição. Será que nós deveríamos desobedecer ordens diretas de instituições? No caso aqui, a Bíblia nos diz, por exemplo, que toda autoridade é constituída por Deus. Então, nesse caso, nós deveríamos obedecer às autoridades? É isso que eles estão questionando. Vocês estão desobedecendo uma autoridade. Essa acusação é tão séria que levaria não só a açoites, mas poderia levar inclusive a morte. Eles poderiam ser condenados à morte por desobedecerem ao sinédrio. Mas eu quero que você note aqui, nas entrelinhas, qual era a preocupação do sumo sacerdote nesse momento. Ele diz: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis. Olha a expressão: não ensinasseis nesse nome. A grande preocupação deles é a pregação sobre Jesus. Foi isso que eles fizeram lá atrás. Eles não proibiram, por exemplo, os apóstolos de fazerem milagres. Não tinha nenhum problema com isso. Nós vimos, inclusive, na época, de que o mundo nunca vai se angustiar com as coisas boas que a igreja faz. As benesses que a igreja traz para a sociedade são muito bem quistas pela sociedade. A pregação da igreja é que não é tão quista assim. Nesse ponto aqui, o texto nos mostra claramente qual era a grande preocupação deles. Eles estavam pregando em nome de Jesus. Será que o problema deles era simplesmente porque a inveja do que Jesus era estava corroendo a eles? Ou tinha alguma coisa a mais? Lembrem-se, os saduceus não criam em ressurreição. E o que os apóstolos pregavam era exatamente que Jesus tinha ressuscitado. Então eles estavam pregando uma doutrina oposta à doutrina do sacerdote. O sacerdote não cria em ressurreição. E eles estão pregando dentro do templo, o lugar onde o sacerdote prega, pregando o oposto do que o sacerdote prega, porque o sacerdote pregava que não existe ressurreição e eles estavam dizendo que Jesus ressuscitou. Então, eles estão tão irados contra os apóstolos que sequer o nome de Jesus ele pronuncia. Notaram? Eles estão ensinando nesse nome. Ele nem fala que é no nome de Jesus, de tão irado que eles estão.
E a grande preocupação deles é que essa doutrina está sendo aceita. Veja, ele diz que vocês estão enchendo Jerusalém da vossa doutrina. Vocês estão enchendo Jerusalém da crença de que esse Jesus que morreu, ressuscitou. Essa doutrina ela é herética, a nosso ponto de vista. Eles estão preocupados com uma doutrina que desqualifica a doutrina deles. É uma doutrina contrária à doutrina deles. E estão pregando sobre Jesus, que eles não querem que seja pregado, porque eles sabem que eles mataram Jesus e a informação que os discípulos têm é que Jesus ressuscitou. Essa, meus irmãos, é a informação mais importante para a igreja. Cristo ressuscitou. Ela precisa pregar isso. Mas essa mensagem é justamente a mensagem que o mundo não deseja receber. Essa é a mensagem exatamente que o sumo sacerdote aqui quer proibir. Jesus ressurreto. Essa doutrina não deveria ser pregada. Então, a primeira preocupação deles é a pregação de uma doutrina que é contrária à doutrina que eles ensinam, sendo pregada no nome de alguém que era inimigo deles. Segunda preocupação que eles mostram aqui, que é também a acusação que eles estão fazendo, é que eles estão acusando os discípulos de calúnia. E eles dizem assim, segunda preocupação: e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Não foi nenhuma nem duas vezes, mas essa é a quarta vez que Pedro e os apóstolos estão acusando o sumo sacerdote com a sua família de terem matado Jesus. Lá no capítulo 2, versículo 23, eles dizem isso logo no primeiro discurso de Pedro: vocês o mataram por mão de iníquo. No capítulo 3, versículo 15, ele repete essa mesma ideia, dizendo que vocês mataram a Jesus, e falando diretamente agora ao Sinédrio. No capítulo 4, a partir do versículo 8, você tem a repetição da mesma coisa, dizendo: vocês mataram a Jesus. E eles estão dizendo: vocês estão querendo imputar a nós a morte de alguém, e nós não matamos ninguém. Mataram sim. Eles sabem que eles mataram. Isso não é nenhuma novidade. Se você for para o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 25, você vai ver Pilatos preocupado com a acusação e tentando livrar Jesus de alguma maneira, e lavando as mãos, diz que ele é considerado inocente do sangue daquele justo, porque ele sabe que Jesus não tinha culpa. E o que é que o povo grita? Lembre-se que o que o povo está gritando é o tempo inteiro insuflado pelos sacerdotes. São eles que estão, são os saduceus e fariseus que estão incitando a multidão a falar: crucifica-o, crucifica-o. E nesse momento, o que é que o povo diz lá em Mateus 27? O povo diz assim: que caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eles estão dizendo: nós somos culpados e que nós sejamos condenados pelo sangue desse inocente que está sendo derramado. Como é que agora eles dizem simplesmente: não, vocês estão imputando a nós um crime que nós não cometemos? Sim, foram eles que mataram. Você pensa agora então, como é que os apóstolos vão lidar com essa situação? Porque são duas acusações muito sérias: de desobediência direta a uma ordem do Sinédrio, de não ensinar em nome daquele nome, em nome de Jesus, mas eles estão espalhando a doutrina, então estão desobedecendo diretamente ao Sinédrio. Segunda acusação é a acusação de que os discípulos estão acusando o Sinédrio de assassinato. Isso são duas coisas muito sérias. Então, os apóstolos aparentemente estão em maus lençóis, estão numa situação difícil, porque são duas acusações sérias que o Sinédrio está fazendo, e ambas as acusações podem ser consideradas graves o suficiente para gerar morte, porque afinal de contas eles estão se levantando contra uma autoridade, estão difamando publicamente uma autoridade e desobedecendo, se levantando publicamente contra essa autoridade. Então eles estão, parece que, em maus lençóis. Note que a situação, meus irmãos, ela é crucial, é difícil, o momento é complicado. Os 12 apóstolos estão na frente de um tribunal e as duas acusações são muito sérias. Mas, diante dessas preocupações que o Sinédrio possui e que acusa os discípulos, a defesa deles é magistral.
E na defesa que Pedro em especial vai levantar aqui, Pedro se apresenta como porta-voz no versículo de número 29, então Pedro e os demais apóstolos, você vai ter que ser essa expressão Pedro e os apóstolos, porque Pedro se torna o porta-voz aqui. Nós vemos um estabelecimento e uma clareza por parte dos apóstolos de quais são as suas prioridades. Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. E por isso mesmo eles vão apresentar ao Sinédrio a sua defesa, mas não é uma defesa propriamente dita. É um ataque direto ao Sinédrio, exatamente porque os apóstolos sabem quais são as suas prioridades. Então eles sabem como agir diante da perseguição. A defesa dos apóstolos tem basicamente 3 aspectos. E eles aqui, de alguma forma, estabelecem as prioridades nesses aspectos. Em primeiro lugar, está aí no versículo de número 29. Olha só qual é o aspecto que ele coloca. Ele coloca assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro é direto, ele não faz nenhum rodeio, ele diz diretamente: nós temos uma prioridade na vida. E qual é a prioridade? Nós temos que obedecer a Deus. Nós temos uma ordem de Deus. E ordens de Deus não são para ser questionadas, mas para ser obedecidas. E quando uma ordem de Deus entra em xeque com a ordem de homens, nós priorizamos a obediência a Deus e não aos homens. Isso aqui, meus irmãos, é um eco lá de 1 Samuel. Quando Samuel diz para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. De maneira que a obediência ao Senhor é sempre a prioridade suprema na vida do cristão. Nesse ponto aqui, Pedro coloca que eles deveriam já saber de que os apóstolos jamais deixariam de obedecer a Deus para obedecer uma ordem de quem quer que fosse. Isso já tinha ficado claro lá no capítulo 4, versículo de número 19. Quando eles, no versículo 19, estão sendo interrogados pelo Sinédrio, olha o que aquele Pedro diz no versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Notem, Pedro já tinha colocado de que quando fossem colocados frente a frente, ou uma ordem de Deus e uma ordem do Sinédrio, eles iriam imediatamente obedecer a Deus e não ao Sinédrio. Então o que Pedro está colocando é: nós obedecemos a Deus, não ao Sinédrio. Isso aqui, meus irmãos, é uma lição importantíssima no que diz respeito a estabelecer prioridade na igreja. As leis que os homens fazem, as leis que o Congresso faz, as leis que são estabelecidas a partir de decretos por parte da Presidência da República, são para serem obedecidas, mas desde que não vão contra as leis de Deus. Porque o cristão não tem a menor dificuldade em estabelecer uma prioridade a quem obedecer, quando as leis que um país produz são contrárias às leis que Deus estabelece. O cristão nem questiona isso. O cristão sabe exatamente a quem obedecer. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso aqui é uma prova de fogo para a igreja brasileira, meus irmãos, que de alguma forma já se estabelece hoje, mas que poderá ser mais séria amanhã. A quantidade de leis que nosso país está produzindo, contrárias às leis de Deus, que infringem as ordenanças do Senhor, impõem restrições sobre o culto, como foi durante a pandemia, impõem restrições contra a pregação, ameaçando processar, ameaçando multar, ameaçando prender os crentes por pregarem determinadas coisas que não podem ser pregadas. Como a igreja vai reagir diante disso? Hoje a igreja brasileira fica titubeando. Mas a gente tem medo. Que medo que nada? Pedro é taxativo, nós não temos que temer, nós já sabemos qual é a prioridade, nós já sabemos exatamente o que escolher. Quando a lei dos homens for contrária à lei de Deus, nós obedecemos à lei de Deus e desobedecemos à lei dos homens. Desobediência civil no coração do cristão funciona assim. Ele não desobedece porque ele não gosta da lei.
Ele desobedece quando essa lei ela é contrária à lei de Deus. E ele não questiona o que deve fazer. Note que não são duas opções na cabeça do cristão. O cristão só tem uma opção: obedecer a Deus, quando as leis dos homens entram em choque com as leis de Deus. Ele só tem uma opção: obedecer a Deus. Isso implica que não haverá consequências? Claro que não. A decisão de obedecer a Deus, por vezes, tem consequências com relação à lei dos homens. Eis os apóstolos aqui enfrentando uma consequência como essa. Nós vamos ver a semana que vem quais foram as consequências que eles sofreram por desobedecer uma lei dos homens. Mas não importam quais sejam as consequências, se processo, se prisão, se multa, se morte. Não importam as consequências. O cristão encara as consequências com alegria, porque ele foi contado entre os fiéis que obedeceram a Deus. Primeira prioridade estabelecida aqui: eles obedecem ao Senhor. Segunda prioridade que ele nos mostra aqui é que eles reafirmam a sua pregação. A pregação ela não é modificada, adaptada, ajustada. Pelo contrário, ela é reafirmada. Versículos 30 e 31. O texto nos diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eu acho especial a expressão de Pedro aqui, porque ele está arrastando lá Êxodo capítulo 3, versículo 15, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais. Note que quando ele coloca o Deus dos nossos pais, ele está dizendo o Deus a quem vocês dizem que servem. Vocês, como a religião oficial, dizem que serviam a Deus. Vocês, como liderança de Israel, dizem que vocês serviam a Deus. Mas nós é que estamos obedecendo a Deus. E não ao Deus diferente, mas o Deus de Israel, o Deus dos nossos pais. Mas como é que eles colocam aqui? Olha o tamanho da ousadia de Pedro quando fala: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Veja que Pedro não melhorou a mensagem, ele não esconde a ressurreição. Esconder a ressurreição seria acabar com a intriga, resolver o problema. Se você não falar sobre esse assunto, ninguém vai se meter com vocês. Que custa uma igreja dar uma melhorada na linguagem? Que custa uma igreja dar uma suavizada na pregação? Não falar sobre determinados assuntos que são um pouco sensíveis dentro da sociedade, não é? Se a gente não falasse determinados assuntos, a gente não ia arranjar problema. Não. O problema aqui era a doutrina da ressurreição. Qual é a primeira doutrina que Pedro arrasta? Ressurreição. Não me interessa mudar a pregação. Não me interessa mudar a mensagem. Pedro já começa dizendo: Deus, o Deus dos nossos pais, ressuscitou Jesus. Mas quem sabe ele pode dar uma suavizada com relação à segunda acusação, de que o sangue de Jesus estava sobre a cabeça desse sinédrio, não é? Quem sabe ele dá uma suavizada. Não, Pedro não fica na retaguarda. A mensagem da igreja é sempre vanguarda, meus irmãos. A mensagem da igreja é sempre direta e agressiva. Não tem jeito. Não tem como pregar o evangelho sem ser ofensivo. E é isso que Pedro faz. Pedro diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, reafirmando a ressurreição, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Ele reafirma dizendo: e vocês sim mataram. Eu quero que você note que aqui nós temos um estabelecimento da verdade. O que é verdade é para ser dita de forma muito clara. Eles tinham matado Jesus e tinham dito que o sangue de Jesus caía sobre a cabeça deles. Eles estão mentindo, distorcendo a verdade. Os discípulos, eles não têm medo da verdade. E eles dizem a verdade com todas as letras, mesmo que hajam consequências ruins para eles. Eles dizem: vocês mataram sim Jesus e penduraram ele no madeiro. Isso aqui é importante, essa informação é importante, porque Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, vai dizer que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Então eles tentaram transformar Jesus em um amaldiçoado. E ele diz: vocês mataram Jesus numa condição de maldição. Vocês fizeram sim isso.
A mensagem não é distorcida nem na sua doutrina, nem na sua verdade. Ela é mantida aqui com todas as letras. A mensagem ela é apresentada como ela deve ser, verdadeira e não distorcida. Por isso, o evangelho é proclamado logo em seguida. Então, em primeiro lugar, os discípulos eles estabelecem como prioridade obedecer a Deus e não aos homens. Segundo, em manter a mensagem pura e não distorcê-la. Em terceiro, pregar o evangelho simples, dando chance para as pessoas se arrependerem. Versículo número 31. Eles pregam a verdade, mas não para afrontar. Eles pregam a verdade para converter. Versículo 31 diz: Deus, porém, vocês mataram Jesus no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, ou seja, mostrando o seu poder, o exaltou. Vocês tentaram humilhar Jesus, matando Jesus de uma forma cruel e amaldiçoada. Mas ao invés de vocês amaldiçoarem Jesus quando morre pendurado no madeiro, vocês entregaram a Deus a opção de exaltar esse Jesus. E esse Jesus a que vocês rejeitam, ele agora é exaltado à condição de príncipe e de salvador. Esses dois pontos aqui são fantásticos, porque ele coloca dizendo que Jesus foi exaltado à condição de governante de tudo. Ele é o líder de todos, inclusive ele é o líder de Israel. Ele é o governante máximo de Israel. O Sinédrio era o poder político de Israel, mas eles tinham alguém que estava acima. Jesus estava acima deles. Eles se diziam representantes de Deus na terra. Jesus é o representante de Deus, está na condição acima do Sinédrio. Pedro está dizendo: Deus colocou Jesus acima do poder político. Jesus é quem tem a ordem, meus irmãos. Jesus é quem tem o comando. É a ele que nós obedecemos. Em segundo lugar, ele diz: ele foi feito também Salvador, de forma que vocês não conseguirão se salvar sem recorrer a Jesus. Pedro já tinha dito isso lá no primeiro sermão, quando perguntaram para ele o que deveriam fazer. Ele diz: vocês precisam crer em Jesus. Ele diz: Jesus é colocado como Salvador. Mas notem que essa salvação não é ampla para abarcar todo mundo, porque o governo do Senhor é sobre todos, mas a salvação não é para todos. Vejam que ele coloca duas condições aqui: a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Jesus é príncipe e salvador, exaltado por Deus, para dar a Israel a chance de poder se arrepender e ter os seus pecados pagos. Queridos, que coisa fantástica! Pedro está dizendo que eles podem se arrepender. Mas eu quero que você note uma coisa aqui: não há remissão de pecado sem primeiro se ter arrependimento. E o arrependimento é uma concessão divina. É Deus que concede arrependimento. Que coisa terrível Pedro está dizendo para eles. Porque eles, não se arrependendo, eles estão se levantando contra o próprio Deus, estão trazendo sobre si a condenação, porque não terão seus pecados perdoados. O Evangelho é um Cristo exaltado, príncipe e salvação, concedendo aos homens arrependimento e remissão de pecados. Arrepender-se é necessário para que os pecados sejam perdoados. Por último, Pedro vai dizer qual é o papel deles aqui. Ele diz: e nós somos testemunhas destes fatos. Ele diz: nós não podemos negar o que nós vimos. E o que é que nós vimos? Cristo ressurreto, príncipe e salvador do seu povo. Foi isso que nós vimos. Nós somos testemunhas. A igreja de Cristo é justamente isso aqui, testemunha desse evangelho. Nós não pregamos o que nós pensamos, nós pregamos o que nós experimentamos. A salvação não é algo que me informaram, a salvação é algo que eu vivencio. Pedro diz: eu sou testemunha da salvação que o Senhor operou em Israel. Eu sou testemunha da salvação. E todos nós somos testemunhas da nossa salvação, de como o Senhor nos concedeu o arrependimento pelo nosso pecado e como o Senhor nos concedeu remissão do nosso pecado. Pedro diz: nós somos testemunhas.
E nós temos o Espírito Santo que nos foi dado para fazer isso. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo para que eles fossem testemunhas. Isso aqui é um eco do capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós. Ele diz, nós temos o Espírito Santo justamente para pregar esse evangelho, para proclamar o evangelho da salvação. É isso que nós fazemos. Que bonito ver, meus irmãos, a prioridade da igreja em meio à perseguição. Não podemos negar que o mundo se levanta com autoridade contra nós. E é essa a primeira lição que eu gostaria que aprendêssemos hoje. Que o mundo, por vezes, vai ter autoridade sobre a igreja e vai usar desse poder político contra a igreja. Eles podem fazer leis contra a igreja. A pergunta é como a igreja lida com essas leis que o mundo, que os homens fazem contra a igreja e contra Deus. Como é que a igreja lida? Ela acata? Ela deve ficar de cabeça baixa porque eles são instituídos de autoridade? Não! Jesus é a autoridade superior. Eles é que estão em rebeldia. Jesus é a autoridade superior. E toda vez que uma autoridade política se rebela contra a autoridade de Deus, ele tem a sua autoridade destituída. Ele pode estar no cargo, mas ele não tem poder sobre a igreja. Ele não tem poder para definir para a igreja o que ela tem ou não tem que fazer. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender, meus irmãos. Os homens se utilizarão do poder que possui para tentar barrar a igreja, com a autoridade que possui para tentar barrar a igreja. Mas nós precisamos então estabelecer as prioridades nessas horas. Então as prioridades são triplas. Em primeiro lugar, obedecer a Deus é a prioridade máxima da igreja. Leis dos homens são para ser obedecidas, desde que não firam a lei de Deus. Quando a lei de Deus é quebrada, quando a convocação para o culto público é impedida, quando a pregação pública do evangelho é impedida, a igreja do Senhor desobedece. Desobedece, porque é mais importante obedecer quando Jesus disse que nós deveríamos nos reunir para cultuar, que nós deveríamos pregar o evangelho. Nós desobedecemos, sem nenhuma dor na consciência. A desobediência por parte da igreja não é culpa da igreja, é culpa da liderança do mundo, dos políticos que estão se levantando contra Deus. A igreja tem um compromisso que não pode ser negociado. Ela obedece a Deus. Queridos, que Deus dê força para nossas igrejas. Deus dê força para a igreja brasileira para ser obediente a Deus e não se rebaixar à autoridade humana qualquer, quando se levantar essa autoridade contra Deus. Segunda prioridade estabelecida, dizer a verdade, não negociar a verdade. Nós precisamos entender, queridos, que a mensagem do evangelho, a mensagem cristã, ela é sim ofensiva, e em especial para essa geração nova, hoje, nós estamos vivendo. Ou seja, nós não temos uma mensagem que seja acalentadora. A mensagem do evangelho, ela é sim ofensiva. É uma mensagem que diz, você está errado e você tem que mudar. Nesse ponto, dizer a verdade, ela é inegociável. Pedro não fica camuflando a verdade ou escondendo a verdade. Ele diz a verdade como ela tem que ser. Quando a Bíblia diz que é pecado, o que é que nós dizemos? Sim, é pecado. Quando a Bíblia diz que não pode, o que é que nós dizemos? Sim, não pode. Então, a pregação da verdade, ela não é negociável. Mas uma terceira prioridade é o evangelho de salvação deve sim ser pregado. E aqui é um Cristo exaltado, ressurreto, príncipe e salvador, que concede aos homens arrependimento e remissão dos pecados. Todos aqueles que são cheios do Espírito Santo estão convocados a pregar o evangelho. Quando a igreja é perseguida, ela mantém a pregação da salvação, mantém a pregação do evangelho. Cristo, príncipe e salvador, garantindo aos homens arrependimento e perdão de pecados. Nós continuamos a pregar o evangelho. Eu sei, meus irmãos, que vivendo em momentos de perseguição, a igreja às vezes fica meio atordoada. E vocês vão ouvir muitas vozes nesse sentido, como nós ouvimos durante a pandemia. Pessoas dizendo que não, que estava errado. Eu mesmo fui alvo de muitas críticas com relação aos meus posicionamentos.
de crentes dizendo que eu estava errado em me posicionar contra o governo, porque o governo sabia o que estava fazendo. Meus irmãos, quando as leis dos homens vão contra as leis de Deus, a igreja do Senhor tem prioridades a estabelecer. Ela prefere obedecer a Deus. Ela continua mantendo firme, pregando a verdade. Ela continua proclamando o evangelho da salvação. Essas são as prioridades da igreja. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, no momento em que a tua igreja se vê vivendo alguns pontos de perseguição, dá intrepidez e coragem à sua igreja, para que ela estabeleça as prioridades corretas, para que as prioridades da tua igreja estejam claras diante dela, e ela não negocie, Senhor, essas prioridades diante da pressão do momento. Dá-nos graça nesse sentido, Senhor. É no nome de Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela companhia. Toda quinta-feira nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, está passando por aqui, se inscreve em nosso canal. Se não, você pode ainda olhar o nosso canal. Tem vários sermões, vários estudos de vários livros da Bíblia. Escolhe um livro. Não quer acompanhar Atos? Escolhe um outro livro. Acompanhe em casa. Nos acompanhe e compartilhe essa mensagem também. Manda esse vídeo para outras pessoas. Lembre-se sempre de curtir e comentar, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele começa a mostrar para outras pessoas que estão fora também do nosso grupo, e assim a gente pode proclamar a palavra do Senhor. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós temos escola dominical, culto escola dominical às 9h30 e culto às 6h da noite. E toda quinta-feira a gente está aqui estudando a palavra do Senhor. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.